Na semana passada, eu falei um pouco sobre as obras da carne, aqui de Gálatas 5. Paulo, então, ele estava escrevendo, né? Ele ficou sabendo que o povo lá da Galácia estava agindo de uma forma estranha. Eles estavam tentando trazer para dentro do evangelho que eles tinham já recebido, através de Paulo, pessoalmente, eles estavam trazendo agora para o evangelho práticas que eram da lei, principalmente a circuncisão. Então eles estavam trazendo novamente a circuncisão como se fosse necessário para ser justificado. E Paulo, quando soube daquilo, então escreveu essa carta aos Gálatas. E ele ficou, né, lá no capítulo 1, não precisa ir lá, só vou para citar aqui, ó, ele começou falando assim, ó, estou chocado de que vocês estejam se desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo. Então, ele ficou chocado, ele ficou atônito, ele não estava acreditando naquilo. Que um grupo de pessoas de lá, daquele lugar, tinham se levantado para colocar, para trazer novamente práticas que eram lá da lei de Moisés. E na semana passada, então, eu falei sobre as obras da carne. E depois, durante essa semana, eu fui buscar alguma coisa um pouco mais, falando um pouco mais a fundo sobre o fruto do Espírito, e achei também, onde eu tirei esse estudo aqui, que fala sobre as obras da carne. Só que como eu já falei sobre isso semana passada, eu tenho o estudo lá impresso, e eu orei a Deus para que Ele me permita, numa próxima oportunidade, ministrar sobre isso novamente com os irmãos, usando aquele estudo, que está um pouco mais abrangente do que eu falei na semana passada. Mas hoje nós vamos aqui, ó, no fruto do Espírito. Só que eu vou ler na Bíblia aqui, ó, capítulo 5, a partir do versículo 16, para depois a gente entrar aqui. Gálatas 5, 16. O título aqui na minha Bíblia está assim, ó, viver no Espírito e não na carne. Aí no 16 está assim, ó, portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Em outras traduções está escrito assim, ó, andai em Espírito e não cumprirei as concupiscências da carne. Os desejos desenfreados, aquele que é difícil da gente controlar. Então, andando em Espírito, a gente não vai dar lugar para essas coisas entrar na mente da gente, né? E no 17, então, ó, diz assim, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, os irmãos notaram aqui, eu já falei sobre isso, que depois dele dar essa lista, aí ainda ele fala assim, ó, e tudo, além da lista que ele deu, ó, e tudo quanto se pareça com estas perversidades. Então, não fica limitado só ao que ele falou aqui. Abrange um monte de coisas, a qual eu falei um pouco semana passada, mas como eu falei agora para os irmãos, eu achei o estudo que é mais abrangente, mas nós vamos voltar nisso aí uma outra ocasião. Mas eu estou citando novamente porque, ó, como já vos adverti antes, quando ele esteve lá pessoalmente, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, mesmo que pratique uma dessas, não pratique nenhuma das outras. Ou uma que se pareça com alguma da lista.
já está condenado, não herdará o reino de Deus, a não ser que se arrependa, né? Se conserte e não pratique mais. Como eu já citei aqui, o arrependimento, ele gera um fruto. Que fruto? A gente se arrepende, a gente se conserta e a gente nunca mais repete o erro. Diferente do remorso. O que é o remorso? A gente faz uma coisa, sabe que está errada, vê uma tristeza tão grande, a gente chora, a gente fica lá embaixo. Aí a gente vai, pede perdão para Deus, se sente limpo, se sente apto novamente. Aí quando tem uma oportunidade a gente faz de novo. Então aquilo não era arrependimento, era remorso. Então o arrependimento nunca mais se repete aquilo novamente. Agora, quando é remorso, na primeira oportunidade a gente faz de novo. Aí se sente mal novamente, aí aquilo vira um ciclo. Então, para nós o que é o interessante? O arrependimento, não o remorso. Amém? 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei, nem a lei de Moisés e nem lei nenhuma aqui de cima dessa terra pode impedir a gente de viver dessa forma. Por isso que o apóstolo Paulo falou, contra essas coisas não há lei. Se a gente for procurar incansavelmente lá na lei de Moisés, no Pentateuco, lá no comecinho da Bíblia, não tem algo que fale lá que a gente não pode viver isso aqui. Então, por isso que ele falou, contra essas coisas não há lei. Por que ele citou isso? Lembrando, Paulo era doutor na lei. Ele não era qualquer um que ouviu falar e foi ministrar. Não, ele era doutor na lei. Então ele sabia muito bem o que ele estava falando. Então, aí ele falou, contra essas coisas não há lei. E pronto. Então a gente pode se lançar a viver dessa forma aqui, ó. Que não vai ter nada que nos impeça. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuide de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estarei cumprindo a lei de Cristo. Pois, se alguém se considera importante, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas, cada indivíduo avalia suas próprias atitudes e então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Portanto, cada um deve levar o seu próprio fardo. Agora, na Bíblia, nós vamos parar por aqui. Agora, vamos entrar nesse estudo aqui. Pega o estudo aí, depois você leva para casa. De repente, Deus toca no seu coração para você apresentar isso aqui para alguém, para uma pessoa, um familiar. Deixa Deus te usar. Amém? O fruto do Espírito Santo. Na folha agora. O fruto do Espírito é uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos novas criaturas. Olha que interessante, ó. O fruto do Espírito é uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo. Então não sou eu que produzo. É o Espírito Santo que passa a habitar em mim, que vai produzir. Ele produz na vida daqueles que foram feitos novas criaturas. Esse fruto resulta em uma conduta de vida íntegra de acordo com a vontade de Deus. O fruto do Espírito Santo é descrito pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5, 22 e 23. Nesse estudo bíblico entenderemos melhor o que é o fruto do Espírito e qual o seu significado e implicação na vida dos seguidores de Cristo. O que é o fruto do Espírito? Antes de falarmos sobre o fruto do Espírito, precisamos saber
que nos versículos anteriores, Gálatas 5, 19 e 21, o apóstolo Paulo falou sobre os perigos das obras da carne. Essas obras são uma coleção de práticas pecaminosas decorrentes da natureza decaída do homem, ou seja, da velha criatura, né? Que a gente aprende que depois que passa pelo batismo, é nova criatura. Vai para quê? Para viver em novidade de vida. Então, tudo aquilo que tinha de pecado na minha conta lá, Jesus apagou, lançou no mar do esquecimento. Então, eu aceitei Jesus, passei pelas águas do batismo, é nova criatura, vai fazer o quê? Viver em novidade de vida. Só que essas obras, é uma seleção de práticas pecaminosas decorrentes da natureza decaída do homem, ou seja, da velha criatura. Aquela que a gente tem que matar diariamente. Porque se a gente não matar ela diariamente, quando a gente menos espera, ela está se sobressaindo, né? Não é assim? O fruto do Espírito é mencionado dentro de um capítulo onde Paulo faz uma exposição acerca da liberdade que há em Cristo. Ele fornece uma contraposição com as restrições impostas pelo legalismo que estava sendo pregado na comunidade cristã da Galácia. Além disso, o apóstolo enfatizou que o jugo da lei não é capaz de fazer com que alguém viva de acordo com a vontade de Deus, mas que somente através do Espírito Santo o homem é capacitado a viver uma vida que agrada ao Senhor. Ou seja, né, aquilo que eles estavam querendo trazer da lei para o Evangelho agora ia mais atrapalhar do que ajudar. Mas na mente daquele povo, daquelas pessoas, daquele grupo de pessoas, o que eles estavam fazendo? Eles estavam querendo ser tomados ali como mestres. Eles vinham, então, aquilo que vocês aprenderam lá, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. É lá da lei de Moisés, não pode deixar para trás. Então, eles estavam se colocando numa posição de mestres. Para quê? Para que as pessoas viessem a toda hora consultar eles. E não foi para a liberdade que Cristo nos libertou? Então, tudo que está lá na lei, ficou lá. E a principal que eles queriam instituir era a circuncisão. Até ao ponto que Paulo fala que ele chamou a atenção de Pedro pessoalmente na frente de todo mundo lá. Porque o Pedro estava agindo de uma forma estranha. Né? Enquanto não tinha ninguém ali, que estava só ele sentava lá com o pessoal, ele se alimentava junto com aqueles que não eram circuncidados. Quando chegou ali então, os irmãos ali que vieram da parte de Paulo com a carta, então ele foi se afastando, quando o Paulo chegou, chamou a atenção dele. Então, ele diz aqui, ele enfatizou que o jugo da lei não é capaz de fazer com que alguém viva de acordo com a vontade de Deus, mas que somente através do Espírito Santo o homem é capacitado a viver uma vida que agrada ao Senhor. O pano de fundo dos ensinos desse capítulo é a intensa luta entre a carne e o Espírito. O Espírito abomina os desejos da carne, e a carne, por sua vez, rejeita as coisas em que o Espírito nos conduz. Assim, o fruto do Espírito é o bem que nos faz vencer o mal. É o resultado natural de uma nova vida, uma vida regenerada, uma vida que reflete o novo nascimento, a vida no Espírito. Essa vida regenerada é a vida recriada em Cristo. Então, esse é o resultado natural de uma nova vida. Uma vida regenerada, recriada em Cristo. Uma vida que reflete o novo nascimento, a vida no Espírito. Então, nasceu de novo, é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, né? Tudo que era velho ficou para trás, tudo se fez novo. Então agora eu já não falo mais como eu falava, né? Eu já não tenho atitudes iguais às que eu tinha, eu já não frequento os lugares que eu frequentava, eu já não ouço as coisas que eu ouvia, né? Então, é uma mudança de vida, isso vem de dentro. O Espírito Santo passa a habitar dentro da gente e ele nos convence que aquilo não é bom. Então, a gente começa a perceber pessoas se afastando por causa do nosso novo modo de vida. Então, Deus vem e afasta aquilo que não presta da gente, começa a tirar. Mas tem algo que é nós que temos que fazer.
Muita coisa Deus faz, mas tem coisas que somos nós que temos que fazer. Somos nós que temos que ter as atitudes. Nós que temos que mostrar para o mundo a diferença. Não é Deus que vai me transformar numa marionete, num robozinho para ele fazer o jeito que ele quer. Não, ele mandou já o Espírito Santo para quê? Para que ele habite dentro de mim e através dele habitar dentro de mim, ele vai me transformar numa nova criatura, né? E eu tenho que então fazer as coisas de acordo com o que eu estou aprendendo aqui. Às vezes a gente, né, em determinado momento, determinada atitude, a gente fala assim, bom, é Deus que vai fazer, Deus vai mudar. Tem coisas que Deus não vai mudar, é eu que tenho que mudar. Ele já me mostrou que eu tenho que mudar, mas eu tenho que me esforçar. É a mesma coisa da pessoa orar, Deus, eu preciso de um emprego, eu estou parado, mas aí a pessoa não vai entregar um currículo, né? Não levanta cedo, não vai fazer nada, espera que, não, Deus vai fazer, Deus vai abrir uma porta para mim. Mas eu tenho que fazer minha parte. Como que as pessoas vão saber que eu estou procurando um emprego? De repente eu tenho um currículo que tem mais folha do que esse estudo aqui. Só que ele está lá na gaveta, não está lá na mão de quem é interessante para ver a capacidade que eu tenho para que ele me chame para trabalhar. É a mesma coisa. Amém? Eu tenho que ter as atitudes. Deus muda, o Espírito Santo habita, ele mostra, a gente aprende na palavra. Aí a gente tem que fazer o quê? Tomar atitudes baseadas na palavra, atitudes de cristão, para ver as coisas acontecer. Também é importante não confundir o fruto do Espírito com os dons especiais que o Espírito Santo concede a algumas pessoas e que devem ser utilizados a serviço da Igreja de Cristo. Os dons do Espírito Santo é lá a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Nós não vamos lá ver isso hoje, mas se os irmãos quiserem depois dar uma olhada lá, 1 Coríntios 12, fala dos dons do Espírito Santo. Mas ele frisa aqui, ó. É importante não confundir o fruto do Espírito com os dons do Espírito, os dons especiais que o Espírito Santo concede a algumas pessoas, dons esses que devem ser utilizados a serviço da Igreja de Cristo, né? E não para a pessoa falar assim, não, eu tenho o dom de línguas, eu tenho o dom de interpretação, eu tenho o dom de cura, né? Eu sou superior, eu sou melhor ao pessoal que está na igreja porque Deus me deu esse dom, me escolheu. Ele tira. Porque ele não dá o dom para a gente se achar superior. Ele dá o dom para que seja usado em favor da igreja. Então, não se deve confundir os dois. Cada um é uma coisa. O fruto do Espírito é um conjunto de capacitações que todos os redimidos recebem. Por que fruto do Espírito e não frutos do Espírito? Aqui está um ponto importante que muita gente fala os frutos do Espírito. Tem pregadores que falam frutos do Espírito, mas é fruto, é um fruto. Se a gente pegar uma mexerica poncã bonita assim, ó, a gente descascar ela, como que ela é por dentro? Não é cheia de gomos? Então, até aqui no estudo tem essa comparação. É um fruto que se divide em gomos. Mas pensando na poncã aqui que eu falei, tem vezes que a gente abre uma fruta dessa, a gente descasca uma poncã e todos os gomos são iguais, são uniformes, né? Aqueles gomos bonitos assim. Mas às vezes a gente abre e tem gomos pequenininhos no meio. Os irmãos já perceberam isso aí? Tem aqueles gomos grandão, de repente tem um mirradinho escondido lá no meio, assim, ele ficou pequenininho, não cresceu. Então, e também tem gomo seco. Às vezes a gente abre, aquela fruta bonita, assim, a gente abre, né? Tem um ou vários gomos ali que está seco. Então a gente tem que guarda isso que eu falei no seu pensamento aí, que a gente vai chegar nisso já já. Então, ó, é interessante notar que quando o apóstolo fala dessas capacitações, ele utiliza o singular, fruto do Espírito, ao invés do plural, frutos do Espírito. Já quando ele escreve sobre as práticas pecaminosas, ele utiliza o plural, as obras da carne.
Muitas especulações já foram feitas na tentativa de explicar o porquê disso. A melhor de todas elas defende que isso acontece porque, diferentemente das obras da carne, o fruto do Espírito é uma unidade. Isso significa que todas as capacitações pertencem a um único fruto. Não somos nós que produzimos esse fruto, mas o Espírito Santo que o produz em nós. Ele assim o faz de um modo em que uma virtude está diretamente ligada à outra. Portanto, essas virtudes são indivisíveis e juntas formam o fruto. Pense em cada virtude como sendo gomos de um mesmo fruto, é o que eu acabei de falar. E por que eu falei do gomo mirradinho no meio? Porque nós vamos ver aqui quais são esses gomos, né, que formam esse fruto. E nós temos que prestar atenção se algum desses gomos na nossa vida também não está mirradinho no meio dos outros. Ou às vezes até seco, né? Porque quando a gente vai chupar uma mexerica e o gomo está seco, o que a gente faz? Dá para consumir? Não. Já não presta mais. E aquele gomo pequenininho? A gente consome. Mas por que eu estou citando isso, estou fazendo essa comparação? Nós vamos ver aqui, ó, tem o amor, tem um monte aqui, nós vamos ver, vários. O principal deles é o amor, mas e se um deles, de repente eu tenho o amor, é um gomo perfeito, mas a longanimidade é um gominho pequenininho, mirrado assim. Eu não sou longânimo. Então eu tenho que buscar de Deus. E de repente, às vezes até falta um gomo, né? Então eu tenho que analisar o que está faltando ainda nesse fruto do Espírito na minha vida. Ou se não está faltando, está completo, por que tem um gomo então que está diferente dos outros? Então eu tenho que trabalhar mais esse gomo aí. Tem que fazer ele se desenvolver para ficar igual aos outros. Então, fica com isso aí. Também facilita o nosso entendimento quando conseguimos entender que o amor é a base de todas as outras virtudes citadas. Se não houver amor, é impossível que se tenha verdadeira alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha os gomos aí. O amor é o principal, mas se eu posso ter aquele gomo do amor bonito, perfeito, né? E se o gomo da alegria está mirradinho? Ou da paz, ou da longanimidade? Eu tenho que trabalhar isso daí. E se está faltando algum? Espera aí, no meu fruto aqui, na minha mexerica está faltando um gomo. Eu tenho que bater em cima disso aí. Tem que procurar. Podemos dizer que o fruto do Espírito é o amor, seguido necessariamente pelas outras 8 preciosas virtudes citadas. Essa não foi a única vez em que o apóstolo utilizou uma metáfora relacionada à produção agrícola para se referir à conduta esperada dos verdadeiros cristãos. Aí ele cita Romanos 6,22, Efésios 5,9, Filipenses 1,11. Depois tem essas citações no estudo inteiro aqui. Se os irmãos quiserem se aprofundar, dá para procurar aí, ó, enriquecer o seu estudo aí. Encontramos também em outras passagens bíblicas o mesmo princípio. Um exemplo disso é a pregação de João Batista, que enfatizava que o arrependimento verdadeiro produz o fruto visível de mudança de comportamento. Qual que era o batismo de João Batista? O batismo do arrependimento. Então, olha só. A pregação de João Batista enfatizava o quê? O arrependimento verdadeiro. Ou seja, não o remorso, né? O arrependimento. Fez algo que sabe que não está de acordo com a palavra? Se arrepende, se conserta com Deus e nunca mais aquilo vai voltar a acontecer. Senão é remorso. Então o arrependimento verdadeiro produz o quê? Fruto visível de mudança de comportamento. Ou seja, naquela área da minha vida a qual eu vivia tropeçando, eu não tropeço mais, eu não caio mais, eu não vou agir mais daquela forma, eu não vou falar mais daquela forma, eu não vou fazer mais daquela forma. Por quê? E o arrependimento fez produzir em mim
por causa da presença do Espírito Santo, um fruto visível de mudança de comportamento. Então, lembra sempre disso. Para nós importa o arrependimento, não o remorso. Amém? Aí ele cita também, ó, Mateus 3,8 e Lucas 3,8. Falando sobre mudança de comportamento, 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Ou seja, né? Essa mudança de comportamento. Vamos dizer assim, ó, eu vou me colocar no exemplo aqui. Vamos dizer que antes de eu me converter, antes de eu ter um encontro com Cristo, eu era uma pessoa, um chato, arrogante, orgulhoso, soberbo, né? E tem pessoas que acham que ela é melhor do que as outras. Mas vamos dizer que tudo isso fosse eu. Eu me achava melhor do que os outros, superior, né? Depois que eu me converti, depois que o Espírito Santo passou a habitar em mim e começou a gerar esse fruto, se eu continuar dessa mesma forma hoje, depois que eu me converti, eu continuo chato, arrogante, orgulhoso, soberbo, prepotente e se achando melhor do que os outros, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me converter, porque eu simplesmente me convenci. Eu ouvi o Evangelho, eu vi o comportamento das pessoas, eu comecei a agir da mesma forma, né? Então eu me convenci que aquilo é melhor para mim. Então eu tenho que me converter. Se eu estiver agindo da mesma forma do que eu era antes. Então, esse fruto de mudança de comportamento é isso daí. Se hoje, depois de 12 anos de conversão, eu sou do mesmo jeito que eu era antes de me converter, eu simplesmente me convenci que o Evangelho era bom para mim. Eu vou seguir isso aqui porque isso aqui é bom. Era convencimento, não era conversão. Amém? Ela está aí, ó, a Sueli, o Guto, a Ana, a minha irmã, que pode falar se hoje eu sou outra pessoa ou não. Tá aí eles que podem confirmar. Agora, se eles falarem assim, essa é do mesmo jeito que você era 12 anos atrás, a partir do domingo que vem não tem mais culto, eu vou me converter de novo. Amém? A descrição do fruto do Espírito. Como já dissemos, imediatamente após descrever as obras da carne, o apóstolo Paulo descreveu o fruto do Espírito. O apóstolo apresentou a seguinte relação representativa como sendo o fruto do Espírito. O amor. O amor é a base para todas as outras virtudes. Conforme 1 Coríntios 13. O que fala lá em 1 Coríntios 13? Deixa eu pegar aqui para os irmãos.1 Coríntios 13. E agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, ou como prato que retine, ou seja, só vai fazer barulho. Mesmo que eu possua o dom de profecia, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Ou seja, o amor é a base para todas as outras virtudes. No mesmo capítulo 5 de Gálatas, Paulo já havia enfatizado a importância e necessidade do amor na vida dos verdadeiros cristãos. Paulo não foi o único a enfatizar a prioridade do amor na vida dos santos, ou seja, dos separados, né? Quem é santo aí? Quem é santo aí? Dá glória a Deus, então. Tem santo aí? Santos somos nós, aqueles que foram separados. Infelizmente o entendimento aí fora é outro, né? Então, santo significa separados. Todos aqueles que foram separados para uma vida com Cristo.
O apóstolo João escreveu que aquele que não ama não conhece a Deus. O apóstolo Pedro também ressaltou esse princípio em sua primeira epístola, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Claro que tudo isso reflete o ensino do próprio Jesus, onde ele pessoalmente ensinou que os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor demonstrado. Eu vou ler isso de novo, olha o peso disso aqui, para mim e para você. Ó, claro que tudo isso reflete o ensino do próprio Jesus, onde ele pessoalmente ensinou que os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor demonstrado. João 13, 34, 35 fala disso. O verdadeiro cristão ama o seu próximo de verdade, não só da boca para fora. Amém? Olha isso aqui, ó. Jesus ensinou, ele pessoalmente ensinou que os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor demonstrado. Isso tem um peso enorme para mim e para todos vocês. Amém? Só para que você pense um pouco aí. Como você está sendo conhecido, que tipo de cristão você está sendo conhecido no mundo aí fora. Dentro da sua família, no seio familiar. Você está sendo conhecido dessa forma que Jesus ensinou? Pelo amor demonstrado? Não é para ninguém balançar a cabeça, ninguém falar nada para mim. É para você pensar. Como que as pessoas têm olhado para você, têm te conhecido? Então, se analise aí. Vamos lá para o outro gomo agora. Alegria. A alegria é uma consequência direta do amor. Olha só, quem ama o seu próximo é alegre, né? É uma consequência direta. Essa não é uma alegria superficial e nem mesmo significa ausência de aflições e dificuldades, olha só. Ele não falou que seria um mar de rosa, né? Essa alegria é aquela que o apóstolo Pedro escreveu dizendo que é inefável e gloriosa. O que é inefável? É indescritível. É uma alegria indescritível, ela é tão grande que ela transborda. Essa alegria também é a mesma que o apóstolo Paulo sentia ao dizer: entristecidos, mas sempre alegres. Isso está lá em 2 Coríntios 6,10. A alegria produzida pelo Espírito Santo em nós faz com que nos alegremos mesmo diante da dor, pois somos capazes de compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8,28. A alegria produzida pelo Espírito Santo em nós. Que alegria que é essa? Alegria da salvação. Amém? Ó, ela faz com que nos alegremos mesmo diante da dor, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do aperto, mesmo diante de qualquer situação. O Espírito Santo, ele gera essa alegria na gente, a alegria da salvação, que ela transborda qualquer situação. Amém? E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Está acontecendo alguma coisa estranha na sua vida aí? Tudo coopera. Deus está usando determinada situação para te preparar, para te moldar, para te deixar mais forte. E às vezes, por causa disso, às vezes vai ter lágrima, né? Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus não pegar uma situação e te tratar, e te moldar com essa situação, daqui a alguns dias você vai cair na mesma cilada novamente do inimigo. Então, presta atenção que o que está acontecendo está cooperando para o bem se você ama a Deus. Amém? A paz, agora. No livro de Salmos, aprendemos que aquele que ama a lei de Deus possui grande paz. Resultante do amor, essa paz é a marca de um coração sereno. Olha só, resultante do quê? Do amor, do primeiro, que é a base de todos os outros. Então,
Essa paz é resultante do amor. Essa paz é a marca de um coração sereno. Ela é uma tranquilidade experimentada verdadeiramente apenas por aqueles que são justificados mediante a fé. Vou ler isso de novo, ó. Ela é uma tranquilidade experimentada verdadeiramente apenas por aqueles que são justificados mediante a fé. Romanos 5:1. Ou seja, pode acontecer o que for, nada é para tirar minha paz. Nada. Se acontecer alguma coisa e conseguir tirar minha paz, é porque eu tenho que exercitar minha fé. Eu não estou ainda crendo no que Deus pode fazer. Então, ó, ela provém da onde? Do amor. Então ela é o quê? É uma tranquilidade experimentada apenas por aqueles que são justificados mediante a fé. Então, se eu tenho fé, eu não tenho medo. Pode acontecer o que for. Posso perder o emprego, pode acontecer o que for. Eu tenho que ficar em paz. Por quê? Porque eu sei o Deus que eu tenho crido. E eu sei que Ele está presente junto comigo na situação e que Ele não vai me deixar ter falta de nada. Amém? Então pode acontecer o que for. Eu não posso perder minha paz. Se eu perder a paz é porque a minha fé está pequenininha. Então eu tenho que trabalhar isso. O que é a fé? É a prova daquilo que se espera, a certeza das coisas que não se veem. Amém? Quando alcançamos essa paz, inevitavelmente desejamos compartilhá-la, para que outros também a tenham. Pela cruz de Cristo é que hoje temos a genuína paz, é pelo sacrifício de Cristo. Então, se você está perdendo a paz com qualquer coisa, trabalhe um pouco mais a sua fé. Amém? Olha só, eu vou ler isso de novo. Quando alcançamos essa paz, inevitavelmente desejamos compartilhá-la para que outros também a tenham. É pela cruz de Cristo que hoje temos a genuína paz. Ele venceu o mundo por nós. Ele fala assim, ó, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, ele venceu o diabo, está tudo sob controle. Imagina se ele não está olhando para o que está acontecendo na sua vida. Se a Bíblia nos ensina que Ele conhece cada estrela do firmamento e chama cada uma delas pelo nome. Então Ele olha lá de cima, assim, Ele olha assim para a vida do Márcio, está acontecendo isso e isso. Márcio, fica em paz. Está tudo sob controle, fica em paz. Não perde sua paz, não. É assim que Ele faz com cada um de nós. Amém? Mas a fé é o que? É confiar. Eu tenho que confiar que Deus está fazendo isso por mim. Ele está olhando, Ele está vendo e Ele está trabalhando em meu favor. Como que eu vou ter essa certeza? Tendo fé. A fé não é a certeza das coisas que se esperam, é a prova daquilo que não se vê. Então, se você está perdendo a sua paz, eu falo novamente, vai trabalhar um pouco mais a sua fé. Você está enfraquecendo na sua fé, por isso que está perdendo a paz. Está tudo sob controle, amém? Longanimidade. A longanimidade é a paciência, característica de quem foi regenerado. Não sei se os irmãos já ouviram falar aí, a paciência de Jó, né? Isso aí virou um jargão na boca do povo aí. Paciência de Jó. Jó teve paciência. Jó conhecia o Deus que ele servia, né? Embora a própria esposa dele chegou diante dele depois que ele perdeu tudo que ele tinha, a família, a saúde, ficou lá na sarjeta. Ela chegou para ele, ele estava lá sentado no meio da cinza, raspando as feridas dele com um caco de telha. E a esposa dele chegou e deixou o diabo usar a boca dela, né? Amaldiçoa esse seu Deus e morre. E aí o pessoal fala da paciência de Jó, ele esperou. Por quê? Ele conhecia o Deus que ele servia. E qual foi o fim de Jó? Jó 42. Foi restituído em dobro tudo aquilo que foi tirado dele. Então, ó, ele foi longânimo, ele teve paciência. O que é a paciência? É a característica de quem foi regenerado ou recriado em Cristo, que nos preserva das típicas explosões de ira, tão comuns nas obras da carne. Então, alguém vem, né, entre aspas, lá, me perturbar com alguma coisa, eu perco minha paz, eu fico irado. E o que a Bíblia fala? Irai-vos, mas não pequeis.
Então eu fico irado, eu explodo, eu saio falando um monte de coisa, depois eu tenho que fazer o quê? Tem que me arrepender, tem que pedir perdão para Deus, tem que procurar a pessoa que eu ofendi, né? E aí a cara queima, eu tenho que ir lá e pedir perdão. Então, ó, eu tenho que ser longânimo, tenho que ter essa paciência. A pessoa pode chegar quem for para me afrontar, para falar coisas que eu nem tenho culpa, mas eu tenho que ter longanimidade, tem que ser longânimo, ter paciência. Não sei se os irmãos já viram uma figurinha que tem lá no Facebook, e tem um leão lá esbravejando perto de um macaquinho, um macaquinho assim, ó. Eu até falei para uns irmãos uns tempos atrás, falei, esse ano aqui eu tô que nem aquele macaquinho da figurinha lá. É assim que tem que ser, pode vir quem for, pode falar o que for, pode vir o acontecimento que for. Tem que estar daquele jeito lá assim, ó. Tô nem vendo, que nem um irmão lá do Pederneira falava. Então, ó, longanimidade, paciência. A característica de quem foi regenerado. A paciência como fruto do Espírito Santo é fundamentada na confiança de que Deus cumprirá as suas promessas. Essa certeza não nos deixa cair em desespero. Então, as promessas que Deus te fez, né? Você tem que confiar de que Deus as cumprirá. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir mais dia ou menos dias, né? Talvez não se cumpriu ainda, porque eu não tenho feito a minha parte, como eu sempre falo aqui. Então, se eu não fizer a minha parte, eu não vou ver mudança, né? Benignidade agora. Sabemos que o nosso Deus manifesta a benignidade. Aí tem algumas citações aqui, ó. No ministério do Senhor Jesus narrado nos evangelhos, podemos claramente perceber tamanha benignidade demonstrada por Ele para com os pecadores. Novamente tem várias citações aqui, ó. Diretamente resultante do amor, olha aí, ó. Eu só vou ser benigno, eu só vou ter esse gomo do fruto da benignidade se eu tiver o gomo do amor. Por quê? Diretamente resultante do amor. Então, se eu não tiver amor, se eu não amar como Jesus fez e Ele ensinou, provavelmente eu não vou ter alegria, não vou ter paz, não vou ser longânimo e nem benigno. Ó, diretamente resultante do amor. Somos aconselhados a demonstrar benignidade. Isso significa que não devemos causar dor a ninguém, seja através das coisas que saem da minha boca, né? Ó, eu tenho que controlar a minha língua. Principalmente, a Bíblia ensina que a língua é o menor membro do corpo. E com ele eu posso abençoar e posso destruir também, né? Então, ó, isso significa que não devemos causar dor a ninguém. Como que eu causo dor nas pessoas? Com comentários, com atitudes desnecessárias, com comportamentos que não são oriundos de um cristão verdadeiramente regenerado. Às vezes eu citei na ministração aqui, às vezes sem perceber, sem querer, às vezes a gente ofende as pessoas, a gente causa dor nas pessoas, sendo que Jesus falou que a gente tem que amar o nosso próximo, né? Então a gente tem que prestar muita atenção antes da gente abrir a boca. Se o que eu vou falar vai surtir algum efeito benéfico na pessoa, ou vou colocar ela para baixo. O que vai sair da minha boca, eu vou fazer a pessoa melhorar ou eu vou matar a pessoa? Então, cuidado com o que sai da sua boca. A gente aprende na Bíblia que o que contamina é o que sai, não o que entra. Então, cuidado. Para que involuntariamente, talvez você cause dor nas pessoas. Diferente da benignidade agora, o outro gomo aqui, ó, é a bondade.
A bondade pode ser traduzida como a generosidade presente no coração e expressa nas ações. De quem? Daqueles que são guiados pelo Espírito. É a excelência moral e espiritual produzida pelo Espírito Santo em nós, que nos capacita a zelar pela verdade e pelo que é correto. Essa bondade nos leva a rejeitar tudo que é mal e perverso. Então, a bondade, novamente, se eu não tiver amor, se eu não tiver o gomo do amor, também não vou ter bondade. Ela é a generosidade presente no coração de quem? De quem é guiado pelo Espírito. E ela é expressa aonde? Nas ações, no que eu faço, no que eu falo. É a excelência moral e espiritual produzida pelo Espírito Santo em nós. Então não é o Márcio que produz, é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não habitar em mim, a Bíblia fala que nós somos maus, não fala? Então se não for a ação do Espírito Santo, o que a gente vai fazer é tudo maldade. A gente não vai amar, a gente não vai ser benigno, não vai ser bondoso, não vai ser longânimo, a gente vai ser cruel. Fidelidade. A fidelidade, em algumas traduções, aparece traduzida como fé. Essa também é uma tradução correta do termo grego utilizado. Porém, devido à clara relação com a bondade e a benignidade citadas anteriormente, a tradução que mais se encaixa ao contexto é fidelidade ou lealdade. Analisando a própria epístola aos Gálatas, podemos perceber que faltava lealdade a muitos membros daquela comunidade cristã, não só para com Paulo, mas para com o próprio Evangelho. Então, o que ele está falando aqui, é o que estava acontecendo que eu citei para os irmãos. Um grupo de pessoas, né, eles se separaram ali e eles estavam querendo trazer práticas da lei de Moisés para dentro do cristianismo. E aqui, é o que ele diz, o que faltava lealdade a muitos membros daquela comunidade cristã, não só para com Paulo. Por quê? Paulo, ele foi lá a primeira vez pessoalmente, ele ensinou o evangelho para aquele povo. Agora, ele não estando lá, esse grupo de pessoas então se levantaram para fazer diferente do que eles tinham aprendido. Então, eles aprenderam o que era o evangelho. Só que eles estavam querendo trazer as práticas da lei junto. Aí eles falavam que se não fosse daquela forma, eles não seriam justificados. Então, eles estavam sendo desleais, né, com Paulo, mas com o próprio Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa notícia, a boa nova, aquilo que Jesus deixou. Então, Paulo foi lá e explicou, ensinou para eles. Agora eles estavam faltando lealdade com o próprio Evangelho de Jesus Cristo. E, diga-se de passagem, hoje, em 2023, nós temos visto que muita gente está sendo desleal ao Evangelho, né? Muita gente está dentro das igrejas por aí, em outros ministérios, ensinando coisas que não fazem parte do Evangelho, trazendo para o Evangelho práticas que não são de acordo com o que Jesus ensinou. Então, estão sendo desleais. Assim, fidelidade como fruto do Espírito não apenas se resume à lealdade para com homens, mas principalmente para com Deus e a sua vontade, ou seja, com o Evangelho, né? Então, o que eu tenho que ensinar? Exatamente o que está aqui. Simples assim, eu tenho que ensinar o que está aqui. O que os irmãos têm que ensinar? Exatamente o que está aqui. Simples assim, senão eu estou sendo desleal com o Evangelho e com o próprio Deus. Mansidão. A mansidão é o oposto da agressividade, da raiva e da violência. Sermos gentis uns para com os outros revela o fruto do Espírito em nós e nos faz ser imitador do nosso Senhor. Aí ele cita Mateus 11, 29 e 2 Coríntios 10, 1. Então, a mansidão é o oposto da agressividade, da raiva e da violência. Então, se de repente você é agressivo em determinadas situações,
sente raiva ou é violento, não tem esse gomo aqui. Ou talvez esse gomo está mirradinho, tem que trabalhar ele. Amém? Talvez a gente tenha um gomo do amor lá, ou da fidelidade, ou da bondade, qualquer um deles, bem desenvolvido, né? E a gente às vezes tem aquele que está mirradinho, a gente deixa ele quieto lá e continua trabalhando os outros que estão desenvolvidos. Então é momento da gente dar atenção para aquilo que está menor, que está faltando. Amém? O domínio próprio. O fruto do Espírito pode ser visto na relação que alguém tem consigo mesmo. Olha que interessante isso aqui. O fruto do Espírito pode ser visto na relação que alguém tem consigo mesmo. O domínio próprio também pode ser traduzido como temperança. No sentido original, o termo grego descreve a capacidade de uma pessoa conter-se a si mesma. Exercendo domínio próprio, submetemos todas as nossas vontades à obediência a Cristo. Ou seja, né? Na relação que alguém tem consigo mesmo. O domínio próprio também pode ser traduzido como temperança. No sentido original, é a capacidade de uma pessoa conter-se a si mesma. Então, está acontecendo uma determinada situação, eu sou pego de surpresa. Naquele momento que eu sou pego de surpresa, qual que vai ser a minha reação? Vou ficar agressivo? Vou começar a murmurar, xingar, blasfemar? Vou dar mau testemunho? Para alguém falar lá, de domingo de noite ele fica lá pregando para os irmãos. Olha lá a atitude dele agora. Então eu tenho que ter domínio próprio. Esse é um fruto do Espírito, principalmente para cada um de nós em particular. Amém? No momento que eu sou pego de surpresa, que você é pego de surpresa, qual que é a atitude sua? Então, de repente, se você se pegar pensando assim, se eu sou pego de surpresa, vamos dar um exemplo aqui, vai. Eu viro a esquina, alguém bate no meu carro ali. Eu tô certinho, meu carro bonitinho, até polido, brilhando, assim, eu tô certinho na minha mão, andando certinho, parei, não paro, chega lá, o cara vem, bate no meu carro, quebra meu carro e já sai do carro murmurando, porque normalmente nessa hora o outro também tem razão, né? Ele sempre tem razão. Qual que vai ser a minha atitude? Qual que vai ser a sua atitude se acontecer com você isso? De repente você pensa, se acontecer comigo, aí eu já saio já travando o dente e arregaçando as mangas. Então tem que procurar esse gomo do fruto do Espírito aqui, tá faltando domínio próprio. Tá bem? Tem que trabalhar isso aí. Talvez nem precise acontecer uma coisa dessa que eu falei. Talvez uma coisinha de nada assim, Alguém chega, fala alguma coisa que não soa muito bem, pronto, já me transformei. Não tenho domínio próprio. E é fácil? Não é. Não é fácil de dominar. Falando de mim, diante de eu me converter, como eu falei, tá aí a Sueli, que faz entre namoro e casamento, 33 anos que ela está do meu lado. Então ela pode falar muito bem como que eu era. Tinha domínio próprio? Mesmo antes de me converter, sem conhecer, sem saber o que era isso aqui, se tivesse o mínimo assim, não precisava muita coisa para me tirar do sério. E aí eu falava coisa que nem minha mãe fala, do arco da véia. Aí saía coisa feia. E como que eu me policio? Para mim não falar. Até hoje. Eu tenho que me policiar muito para mim não falar. Se eu vejo alguma coisa errada e eu começar a falar, às vezes eu sou bem capaz de perder o domínio próprio. Então, como a Bíblia ensina, seja pronto a ouvir, tardio em falar, eu me aplico nisso. Eu procuro ser mais tardio possível em falar, porque às vezes eu falo e me excedo no que eu falo. Então, eu tenho trabalhado bastante isso daqui, domínio próprio. Então, trabalhe isso também, para não dar mau exemplo. Amém? A importância do fruto do Espírito. É evidente o contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Diante da depravação da natureza humana,
sabemos que seria impossível ao homem exercer tais virtudes. É por isso que o Espírito Santo é quem nos capacita a exercê-las. Portanto, demonstrar o fruto do Espírito em nossas vidas não é uma questão de autojustiça ou mérito próprio, mas de submissão à direção e domínio do Espírito Santo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo citou um dia, depois que ele se converteu? Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a importância do Espírito. Não é uma questão de autojustiça ou mérito próprio, mas de submissão à direção e domínio do Espírito Santo. Se é Cristo que vive em mim, a presença do Espírito Santo na minha vida, então eu tenho que ser submisso à vontade do Espírito. Amém? Ele que tem que me dominar, e não eu dominar a situação. Toda e qualquer situação, quem tem que dominar? O Espírito Santo que habita em mim. E pronto. Aí ele diz assim: ou não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? E o que a Bíblia fala se a gente destruir o templo? Nós seremos destruídos. Então, eu tenho que cuidar muito bem, o melhor possível, do templo do Espírito Santo, para que ele esteja saudável, para que Deus possa cumprir todo o plano que ele tem traçado para a minha vida, Como eu falei, Deus faz a parte dele, eu tenho que fazer a minha, então eu tenho que me cuidar. Amém? Não adianta eu viver uma vida desregrada aí, e de qualquer jeito, e não, Deus vai fazer. Deus falou, tem promessa na minha vida, e eu não vou morrer até a promessa se cumprir. Morre sim. Não se cuida não para ver. Então, cuide do templo. Amém? Em sua exposição sobre o fruto do Espírito, Paulo continua dizendo que contra tais coisas não existe lei. Com isto ele quer dizer que não há qualquer restrição a esse modo de vida santo caracterizado pelo fruto do Espírito Santo. Além disso, é vivendo assim que desfrutamos da verdadeira liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, para que a gente desfrute, ele está dizendo, é vivendo assim que desfrutamos da verdadeira liberdade em Cristo. Paulo também deixou claro que a única maneira de vivermos o fruto do Espírito em nossas vidas é através da nossa união com Cristo. Essa união reflete nossa completa dependência dele. Nós não somos capazes de exibir por nossa própria força essas virtudes que fundamentam o caráter cristão. É o que eu acabei de falar agora. Se o Espírito Santo se afastar, sair, eu vou me tornar uma pessoa cruel, do jeito que eu era antigamente. Então, é só através dele, pela própria força, ninguém consegue demonstrar essas virtudes. Assim, o apóstolo nos ensina que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e concupiscências. Jesus levou consigo na cruz a nossa natureza carnal. Portanto, a nossa carne e os desejos provenientes dela, que nos escravizam, foram crucificados com Cristo. O golpe fatal já foi dado. Deus já providenciou tudo o que precisamos para vivermos em novidade de vida, de uma forma que o agrada. Aqui, ele já providenciou tudo. Eu falo sempre para os irmãos, está tudo pronto, tudo preparado. Então ele já providenciou tudo o que precisamos. Para quê? Para vivermos em novidade de vida, de uma forma que o agrade, que agrade a Deus. O fruto do Espírito na vida cristã. No entanto, cabe a nós agora vivermos na prática o que somos em princípio. Se a nossa carne foi crucificada com Cristo, então agora vivemos no Espírito. Se o Espírito é a fonte das nossas vidas, se é Ele quem nos capacita a vivermos em retidão, então devemos entregar completamente nossos passos a Ele. Então devemos entregar completamente os nossos passos a Ele. Por isso o apóstolo escreve: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se somos verdadeiramente seguidores de Cristo, necessariamente devemos viver de uma maneira compatível à nossa fé.
A vida cristã deve ser completamente dependente do poder que o Espírito Santo nos concede de mortificar as paixões e desejos carnais, revelando em nossa conduta os efeitos da cruz de Cristo. Como servos do Senhor, a primeira coisa que deve ser notado em nosso modo de viver é o fruto do Espírito. Se olharmos para a nossa própria vida e não enxergarmos o fruto do Espírito nela, então pode ser que as nossas raízes não estejam no Calvário. Olha o peso disso aqui, ó. Se olharmos para a nossa própria vida e não enxergarmos o fruto do Espírito nela, então pode ser que as nossas raízes não estejam no Calvário, no sacrifício de Jesus Cristo, na cruz. Então, pode estar na igreja, pode estar, se não estiver dentro da palavra, se não tiver o fruto do Espírito, se eles não se sobressair, se as pessoas olharem para mim, olhar para você e não ver a presença de Deus na nossa vida, pode ser que a nossa conversão não seja verdadeira. Então, pense nisso. Amém? Um pouquinho longo aí, mas eu creio que foi bem esclarecedor, né? E se alguém tem alguma dúvida a respeito disso, ainda tem, depois do culto vem falar comigo. Pergunta, ó, não ficou bem claro aqui, eu queria que você me explicasse melhor. Vem falar comigo. Não leve dúvida com você, amém? Se coloque de pé.